Olá! Não é segredo para ninguém que o agronegócio é muito importante no Brasil, para a nossa economia. Ele é uma parte muito grande, mais de um quarto do nosso PIB. Então, a gente sabe que no Brasil grande parte da pesquisa é voltada para problemas relacionados a doenças em plantas. Então, no vídeo de hoje nós vamos mostrar como a bioinformática em toda a sua amplitude está envolvida aí nessas pesquisas que visam aumentar a quantidade e a qualidade da produção no agronegócio brasileiro. Então fica aí que a gente vai falar sobre tudo isso. Já aproveita e não deixa de dar o curtir no vídeo, que ajuda bastante a divulgar esse trabalho. Também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Bom, então a bioinformática ela está muito relacionada com a pesquisa na agricultura. Por quê? Porque ela é um mecanismo que permite a análise do enorme volume de dados que vem sendo gerado, principalmente aí com o advento do sequenciamento de nova geração, das técnicas NGS. Então, através dos modelos, dos algoritmos, das inúmeras ferramentas que têm sido desenvolvidas pela bioinformática, é possível coletar, integrar, analisar esse enorme volume de dados sobre genomas, sobre proteínas, tanto das plantas quanto dos patógenos. E não é segredo para ninguém que a tecnologia de melhoramento genético ela já é realizada no país há muitos anos, Então, na verdade, o melhoramento genético ele é um estudo milenar, que é feito através do cruzamento de indivíduos selecionados, com características selecionadas, e na seleção daqueles que são mais bem adaptados ou que tenham características desejáveis. Então, o melhoramento ele consiste em usar princípios da genética para a produção de plantas cada vez mais úteis para o ser humano, tendo em vista aspectos ambientais e aspectos econômicos, Só que o melhoramento, com o apoio de dados e de conhecimento genômico sobre as plantas e sobre os hospedeiros, ele é muito potencializado, Então a bioinformática ela tem apoiado aí nas últimas décadas, especialmente nessa elevação do nosso conhecimento sobre planta, patógeno, os mecanismos de patogenicidade. Bom, e quando a gente fala de patologias em plantas, a gente tem aí 5 principais tipos de organismos que são patogênicos, Vírus, bactérias, fungos, protozoários e nematóides. Quando a gente fala de Brasil, pensando aí nos principais produtos, soja, milho, algodão, por exemplo, as principais doenças são a ferrugem asiática, o mofo branco, a mancha branca na soja, a ferrugem poliçora, a podridão branca da espiga e a mancha foliar no milho, a mancha angular, mancha ramulária e tombamento de plântulas no algodão, tá? Mas se a gente pensar no Brasil, vocês podem consultar aí dados do Ministério da Agricultura para ver a tabela das principais doenças, dos principais patógenos no nosso país, mas também vou deixar para vocês um artigo aqui com uma tabela muito completa sobre as principais doenças em plantas, tá? E também uma tabela que traz os organismos, as espécies e os genomas que já são sequenciados e os tipos de dados que são disponíveis, tá? Então é muito importante a gente saber, que essa geração de dados é essencial e que as técnicas de bioinformática têm contribuído muito também nas mais diversas frentes e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Bom, então a bioinformática ela atua desde a parte de sequenciamento genômico, montagem, anotação, predição dos genes, até toda a parte de análise desses dados de sequência, envolvendo inclusive filogenia, análise também dos transcritos e ela vai também até a parte estrutural, de identificação de estruturas existentes, modelagem teórica de estruturas, triagem virtual de moléculas. Então vamos falar um pouquinho sobre cada passo, cada fase de análise que é possível. Então vamos começar da análise de sequências.
Quando a gente fala de análise de sequências, é uma área assim muito ampla, né? Então a gente pode começar aí da identificação de genes, né, que possam estar relacionados com um determinado patógeno, né, suscetibilidade ou resistência, né? Quando a gente pode falar também da comparação desses genes para entendimento da diversidade e da evolução deles. Então a gente pode falar também da filogenia, que é um estudo dos relacionamentos evolucionários entre grupos de genes homólogos de organismos diferentes, né? Sejam espécies ou populações. E esses relacionamentos eles são inferidos através de métodos estatísticos e de algoritmos, ou seja, métodos computacionais. E, como eu falei, eles são centrais para o entendimento dos genomas, né, da função dos genes, da evolução, da diversidade e da ecologia. Bom, e além disso, né, além dessa análise, né, dessa reconstrução de árvores que pode ser feita para entendimento dessa diversidade, dessa evolução, uma outra coisa que pode ser feita é a análise dos produtos gênicos. Então existem técnicas de transcriptômica, né, em que é possível hoje identificar os produtos dos genes, ou os transcritos, né, os RNAs mensageiros, os RNAs não codificantes, os pequenos RNAs. Então, com técnicas de RNA-seq, hoje é possível identificar esses elementos funcionais dos genomas que constituem as células e os tecidos específicos, até em situações particulares, né? Então, por exemplo, quando uma planta está infectada por um determinado patógeno, né? Ou está em alguma situação de estresse, por exemplo, estresse hídrico, né? Então, é possível identificar aí, né, os produtos dos genes em cada situação particular e em tecidos particulares também. E a bioinformática, ela auxilia aí em toda essa área de análise das sequências. Bom, com essas técnicas de NGS, também é possível conhecer mais sobre os genes, né, de comunidades microbianas, não só de organismos específicos. Então, é possível hoje sequenciar o material genético em uma comunidade inteira. Por exemplo, fazer um sequenciamento do solo, né, de um solo de uma determinada região. E com isso é possível conhecer a composição, né, tanto de genes quanto de espécies que está presente nessa comunidade. E esse tipo de técnica permite, por exemplo, a identificação de genes com um papel essencial, por exemplo, na resistência a uma determinada doença ou mesmo na resistência com relação a uma determinada condição, né, de estresse. Particularmente, o sequenciamento do solo, né, o estudo do solo, tem interesse enorme aí na agricultura, né, claro, porque entender as comunidades microbianas que estão presentes ali no solo nos ajudam a entender muito sobre a fertilidade do solo, sobre a saúde das plantas, sobre a ciclagem dos nutrientes, como carbono e nitrogênio, por exemplo. Então é muito importante conhecer essa diversidade de organismos que está presente ali, conhecer o papel e a dinâmica dos genes que estão presentes nessas comunidades. Bom, outro estudo que é possível também através das análises de bioinformática são os estudos de GWAS. GWAS vem do inglês Genome-Wide Association Studies, que em português são os estudos de associação genômica ampla. Então eles buscam, como o nome já diz, correlações entre fenótipos e genótipos, ou seja, a ideia ali é identificar padrões de polimorfismos que variam de forma sistemática em indivíduos que tenham determinados padrões de expressão de fenótipos, né? Então a ideia é conseguir identificar quais são os polimorfismos responsáveis por determinado fenótipo, e isso em larga escala. Bom, falamos de todos os estudos, né, de uma variedade de estudos que a gente pode fazer com base nos dados de sequências genômicas, né? Mas vamos falar agora das estruturas, da análise das estruturas. Pensando naquele relacionamento que a gente falou, sequência, estrutura, função, quando a gente fala em estrutura, a gente fala dos produtos dos genes, né, no fim.
E quando a gente quer entender a função de um gene, de uma proteína, a gente tem que passar pelo conhecimento da sua estrutura. Então existem bases de dados públicas, né, principalmente PDB, que tem aí informações de dezenas de milhares de estruturas de proteínas resolvidas experimentalmente, mas para aquelas que a gente não tem, né, que estruturas resolvidas, determinado alvo de interesse de um determinado organismo, que não é modelo, a gente tem também hoje métodos muito acurados para a predição, para modelagem comparativa, construção de modelos teóricos da estrutura de proteínas também. Esses métodos hoje eles usam principalmente técnicas de inteligência artificial. Bom, e de posse desses dados de estrutura de proteínas, existem inúmeras outras análises que podem ser feitas. Uma análise muito importante é a análise da interação entre estruturas de proteína. Bom, isso é importante porque quando a gente fala de estudar os mecanismos de patogenicidade, a gente precisa entender, né, prever, modelar, entender como é que as proteínas do hospedeiro interagem com as proteínas do patógeno, né? No fim das contas, isso é que vai nos dar todos os insights ali sobre a patogenicidade e também sobre possíveis estratégias de tratamento. Então, quando a gente tem a estrutura das proteínas, a gente consegue entender como é que se dá esse contato físico, né? Essa interação que acontece de forma geralmente bem específica entre superfícies aí das macromoléculas, né? Então, geralmente isso acontece, né, com uma complementaridade física e geométrica. Uma outra coisa que a gente pode fazer é triagem virtual, considerando os principais alvos proteicos dessa relação aí hospedeiro-patógeno, né? Então, hoje, os pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas desenvolvidos, eles partem de uma etapa computacional inicial de triagem de compostos promissores, tá? E isso é feito normalmente usando propriedades, né, da estrutura, da atividade das moléculas, técnicas de inteligência artificial também, e métodos de ancoragem, o docking molecular. Então é possível a gente pegar aí bases de bilhões de compostos e tentar computacionalmente prever, simular, modelar essa interação das moléculas com os alvos proteicos. E é assim que surgem essas moléculas aí de interesse biotecnológico. Viram tanto de coisa que a bioinformática pode fazer pelo setor agrícola brasileiro? É muita coisa, né? Então, são muitas frentes de atuação aí, muitas possibilidades de atuação sinérgica entre as duas áreas. E olha que a gente nem falou especificamente da inteligência artificial no setor agrícola. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, deixa pra gente um comentário aqui que a gente pode fazer um estudo e falar especificamente sobre a inteligência artificial na agricultura. Tá? Mas é importante a gente destacar, né, para finalizar esse vídeo, a importância desse profissional, da formação desse profissional que consegue caminhar entre as áreas, né, a agronomia, as ciências biológicas, a biotecnologia, a ciência da computação, a bioinformática. É importante a gente ter equipes multidisciplinares e profissionais que consigam atravessar essa fronteira entre as áreas aí. E hoje, claro, eu tenho que dizer que o conhecimento de programação também acaba sendo muito importante para todas as pessoas que têm interesse em analisar dados, né, grandes volumes de dados. Então, se você é dessa área de agronomia, né, ou da parte mais de biotecnologia, que estuda dados, né, relacionados com a agricultura, não deixa de dar uma olhada nas técnicas de bioinformática que podem ser bastante interessantes para você e buscar colaboradores que tenham especialidade no assunto também, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir. Se você tem colegas que possam ter interesse, compartilhe com eles também. E não deixe de se inscrever no canal ativando o sininho para você receber novas notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui. E também não poderia deixar de dizer que a gente está fazendo essa nova série, né, da bioinformática em várias áreas aí. E se você tem uma sugestão para a gente de uma área de interesse que você gostaria de saber mais sobre como é que a bioinformática pode contribuir nessa área, deixa para a gente também um comentário aí. Muito obrigada, até o próximo.